ficar bonitinho, né? Então, você imagina, então, que foram colocados volumes. Você tinha um cereal, né? Você queria determinar a massa de cálcio nesse cereal. A massa desse cereal era de 0,52116 gramas. Ele foi queimado e dissolvido em ácido clorídrico e transferido para um balão de 100 ml. Né? Então, aqui a gente tem os volumes de padrão que foram adicionados, né? Os volumes de padrão que foram adicionados e as absorbâncias que foram determinadas, né? Então, ele foi falando que a amostra, né? Quando você colocou 0 ml de padrão, quando você colocou 0 ml de... Só um detalhe, né? Então, o cereal ele foi queimado, ele foi dissolvido em ácido clorídrico e transferido para esse balão, né? Então, você tinha aqui o cereal estava todo nesse balão de 100 ml. Aí foram transferidas alíquotas de 5 ml para um balão volumétrico de 50. Então, a gente passou uma alíquota de 5 ml, né, para um balão volumétrico de 50 ml, né? E nesse primeiro balão, a gente colocou 0 ml de padrão. Aí, num segundo balão, a gente fez a mesma coisa. É um balão volumétrico de 50 ml. A gente colocou... era um balão volumétrico de 50 ml. A gente adicionou 1 ml do padrão, né? Então, a gente construiu no exercício 16, né, eu mandei para vocês, está no AVA 3 também. É a mesma lista de exercícios da aula passada, só que eu dei uma atualizada, né? Eu coloquei todos os exercícios em ordem contínua, né? Eu só dei uma atualizada na mesma lista e tirei 2 exercícios que estavam meio confusos, que a gente não chegou a fazer ainda. Aí eu tirei já porque eles estavam meio confusos, né? Então, você faz o gráfico, né? Você tem aqui gráfico. Você tem aqui o gráfico. Aqui você tem o volume de padrão adicionado às amostras. E aqui você tem o sinal analítico. O sinal analítico, o que eu falei, em espectrofotometria é a absorbância, né? Em potenciometria é a voltagem, em cromatografia é a área do pico. Enfim, é sempre sinal analítico, né? Então, você faz um gráfico do volume de padrão adicionado em função do sinal analítico. Você imagina que aqui, né, quando o teu valor no eixo Y for 0, você tem a equação da curva analítica, que é y ax mais b. Quando y é igual a 0, a vezes x mais b é igual a 0. Então, você pode dizer que x é igual a b dividido por a. Isso daqui é a concentração. Isso daqui é a concentração do... Isso daqui é o volume do padrão que corresponde à tua amostra, certo? Esse daqui é o volume de padrão que corresponde à sua amostra. Então é que eu falei, até tinha pensado na prova, como ela é online, de não colocar nenhum gráfico, né? E vocês plotarem os gráficos no Excel. Mas enfim, é só um trabalho a mais, né? Não tem erro, é só você colocar numa célula os valores de X, na outra célula os valores de Y. Os volumes numa célula, o sinal analítico em outra. E para você obter a curva analítica, é só você usar a função Progilin do Excel, que eu já mostrei. Então, na prova vai ter o gráfico mesmo, né? Então, do gráfico, no gráfico do exercício, a gente tem y igual a 0,0282x mais 0,1579. Então, você imagina que o valor de x
que equivale ao volume do padrão, é 0,1579 dividido por 0,0282. Isso daqui vai dar quanto? Com 5,6. Lembra que a unidade sempre vai ser a mesma unidade de x, né? Então, se os volumes foram adicionados em ml, isso daqui vai ser em ml, né? Então, para eu determinar a concentração da minha amostra, eu vou falar que a concentração da amostra é x, né? X é a minha incógnita. O volume da amostra é x, a concentração do padrão é P, e o volume do padrão é P. Então, para eu achar a concentração da minha amostra, isso daqui vai ser igual a CP vezes VP dividido por Vx, que é o volume da amostra. Então, lembra que isso daí é o volume da amostra, isso daí não é o volume do balão. Aí você vai falar, professor, mas se ele tivesse o enunciado do exercício tivesse falado que era num balão de 250 ml, que era num balão de 10 ml, você imagina que o volume do balão ele não entra na conta porque o volume foi sempre constante, certo? Então o volume do balão não entra na conta, é o volume da amostra. Qual que é o volume da amostra? Em todos os balões eu coloquei 5 ml de amostra, certo? Ah, mas não vai usar o volume do balão? Não, pode ter sido, usaria se eu tivesse falado que o volume variou, né? Mas eu não quero complicar tanto assim a prova de vocês, né? Na verdade, quando você faz um método analítico, você tem os padrões de qualidade, que ele fala que você leve todas as amostras ao mesmo volume, para você não ter o erro relativamente constante. Bom? Então, a concentração do padrão, ele tinha falado 20 microlitros por ml, eu passei para miligramas por litro, mas é bom você deixar na mesma unidade, né, que você tem o volume. Todos os volumes estão em ml. Então, 20 microgramas por ml. Então, a concentração do padrão é 20 microgramas por ml. E o volume do padrão que você achou aqui é 5,6 ml. E o volume da amostra é 5 ml. Então ficou fácil de fazer essa conta, né? Quanto que isso daqui vai dar? R$ 22,4 microgramas por ml. Só que lembra, eu tenho meu cereal, eu queimei o cereal, dissolvi ele em ácido clorídrico e passei para um balão de 100 ml. Aí eu peguei 5 ml dessa solução que tem todo o cálcio que estava no meu 0,5216 gramas de cereal e passei 5, aqui o balão, eu passei 5 ml para um balão de 50 e fui fazendo a adição de padrão, certo? A pergunta que foi feita é a seguinte, a pergunta que foi feita é: determine a percentagem em massa de cálcio na amostra original do cereal, né? Então, você pode imaginar o seguinte, né? A massa do cereal eu nem vou apagar. Lembra que massa é igual a concentração vezes volume vezes massa molecular. Então, a massa do meu cereal, você tenta deixar sempre deixa a concentração, o volume
na mesma unidade que você usou a concentração, tá? Então, por exemplo, o meu volume é um balão de 100 ml. A minha concentração está em microgramas por ml. Então, eu vou deixar o volume em ml, porque vai cortar ml com ml. Então, eu tenho 22,4 microgramas do meu cereal por ml, vezes o volume do balão, que é 100 microlitros, vezes a massa molecular do cálcio que eu não dei no exercício. Se faltar alguma massa molecular durante o exercício, você pode ir na tabela periódica do PubChem e consultar a tabela periódica do PubChem. Então, se você entrar ou se você tiver uma tabela periódica à mão, você já pode ver. Então, eu entrei aqui no PubChem, a massa molecular do cálcio é 40,08 grama-mol. Na verdade, eu não vou precisar da massa molecular do cálcio, porque eu já dei a concentração em gramas por ml. Então, eu não vou precisar da massa molecular do cálcio. Você imagina que a concentração não está em mol por litro, ela está em massa por litro, né? Então, é só fazer essa continha, né? E aqui eu tinha colocado mi, mas é ml, né? Então, você vai cortar ml com ml, você vai ter 2.400 microgramas de cálcio nesse cereal. Eu posso dividir, você lembra que o mi quer dizer 10 a menos 6, né? Então, você imagina que eu posso dividir por 1.000 e dar essa resposta em miligramas, que vai ser 2,40 miligramas. Para eu achar a porcentagem em massa, então é só fazer a massa em miligramas, 2,40 miligramas, dividido pela massa do cereal, que também em miligramas. Aí vai ser 521,6 miligramas, né? Vai cortar o M do miligrama, vai cortar M com M e grama com grama. Isso aqui eu multiplico por 100, vai dar quanto? 240 vezes 100, dividido por 521,6. Então, a porcentagem de cálcio dá uma porcentagem de cálcio, a porcentagem de cálcio no cereal é 0,42%. Certo? Esse daqui é o exercício de número 16. A gente pode vir, então, agora pro... A gente pode vir agora para o exercício de número 17. Você imagina que o exercício de número 17 ele começa aqui. O cobre em uma amostra aquosa foi determinada por espectroscopia de absorção em chama. Primeiro, 10 ml de uma solução da amostra foram pipetados em cada um de 5 balões volumétricos de 50 ml. Então, você imagina que eu tenho aqui minha amostra de água, né? Isso aqui é minha amostra de água. Eu quero determinar a concentração de cobre nessa amostra. Então, o que eu fiz?
eu pipetei 10 ml dessa amostra para um balão de 50 ml e não coloquei um volume de padrão igual a 0. A absorvância dessa amostra foi de 0,201. Aí, um segundo balão, eu vim aqui, coloquei 10 ml da minha amostra de água, o volume final desse balão é 50 ml, eu coloquei um volume de padrão de cobre nessa amostra de 10 ml, e a absorvância, né, o sinal analítico dessa amostra foi 0,292. E assim sucessivamente foi feito, né? No exercício 17, você pode ver que tem a tabelinha. Tudo que eu estou mostrando aqui vai, né? Na sequência, 20, 30, 40 ml e as absorvâncias, né? Se você... Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o gráficozinho e obter a equação do gráfico do volume de padrão adicionado em função do sinal analítico. Então, você imagina que você pode vir aqui, você tem aqui o seu sinal analítico, e aqui você tem o volume de padrão adicionado, né? Onde esse volume de padrão adicionado estará em ml. Você imagina que você tem aqui a tua curva analítica. Nesse ponto aqui, lembra que a equação da reta é ax mais b, né? Imagina que nesse ponto y é igual a 0 e x é igual a menos b dividido por a, né? Então, para achar o volume de padrão que corresponde à nossa amostra, é só a gente fazer b dividido por a. Você imagina que na figura que eu estou mostrando para vocês, né, onde esse gráfico foi feito com o Microsoft Excel, você tem 0,0086 mais 0,276. Então, você imagina que o volume de padrão que corresponde a essa amostra é 0,276 dividido por 0,086. Quanto que é o volume de padrão? R$ 24,14 ml. Certo? Então, lembra que a concentração da amostra vezes o volume da amostra é igual à concentração do padrão vezes o volume do padrão. Então, você imagina que a concentração da tua amostra é a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume da amostra. Então, no enunciado do exercício, né, ele fala que a concentração, vários volumes de um padrão contendo 12,2 ppm de cobre foram adicionados aos balões e seus volumes completados, né? Ele está falando, então, no enunciado do exercício, que a concentração do padrão é 12,2 ppm, né? Que é partes por milhão. Você imagina que partes por milhão é miligramas por litro. Você imagina que 1 litro de água tem 1 quilo, né? Então, se eu tenho 1 grama por litro, eu tenho 1 grama por 1 grama de amostra de soluto por 1.000 gramas de solução. Então, uma parte para 1.000 é 1 grama por litro.
Uma parte por 1 milhão é 1 miligrama para 1 litro de água. Então, ele está falando que a concentração do padrão é 12,2 miligramas por litro. Então, a concentração da minha amostra vai ser 12,2 miligramas por litro. Tem um detalhe, né? Ele quer... Você imagina que a unidade de concentração, o volume aqui está em ml, né? Então, para eu deixar a minha concentração na mesma unidade do volume, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar de miligramas por litro para microgramas por ml, igual no exercício anterior. Então, isso daqui também pode ser 12,2 microgramas por ml. Então, você imagina que a concentração do meu padrão é 12,2 microgramas por ml. O volume, 22,14 ml. E o volume da amostra, 10 ml. Então, qual que é a concentração da minha amostra? Isso, é 24,14. Quanto que dá? Esse valor aqui. R$ 29,45 microgramas por ml. E também microgramas por ml é a mesma coisa que ppm. Então, a concentração de cobre na minha amostra é 29,45 ppm. Então, a resposta desse exercício é 29,45. Certo? Então, esse foi o exercício de número... Esse daqui foi o exercício de... Esse daqui foi o exercício de número 17. Pessoal, agora vem uma pergunta. E se em vez de adição se em vez de fazer uma curva, né, com os volumes de padrão adicionados em função do sinal analítico, eu tivesse feito ponto único, igual a gente fez nos exercícios anteriores, você acha que daria certo? Você imagina que a diferença de você fazer uma curva de adição de padrão e você fazer o método do ponto único é só para você garantir que você está trabalhando na faixa linear. Eu faço adição de ponto único, eu não sei se eu estou trabalhando na faixa linear, isso pode inferir em erro, né? Mas daria certo do mesmo jeito, né, se eu estivesse fazendo pelo método do ponto único. Vocês querem um exemplo disso? Olha, ele está falando que colocou 10 ml num balão de 50 ml e colocou 0% de amostra, né? Então, você pode dizer que eu tenho aqui a concentração do meu analítico, que é X, isso daqui vezes um fator de diluição, né? Talvez eu possa até colocar esse fator de diluição lá no final, né? Porque a amostra, olha ali, eu peguei 10 ml e coloquei para um balão de 50. Então, no final, só tenho que lembrar que essa concentração aqui, ela vai ser 5 vezes menor do que é na verdade, né? Então, ó, eu tenho uma amostra que que tem uma concentração desconhecida e me dá uma resposta de 0,201. Aí eu tenho uma amostra também de concentração desconhecida que é igual a essa, mais uma concentração do padrão, que vai me dar uma resposta de 0,292.
Tá? Então, como que eu resolvo? É só multiplicar em cruz. Eu tenho 0,292, que multiplica a concentração da minha amostra. Isso daqui é igual a 0,21, que multiplica a concentração da minha amostra, mais a concentração do meu padrão. Então, eu posso dizer que eu tenho 0,292, né? Você imagina que esse daqui vai vir para cá subtraindo, menos 0,201, que é a concentração da minha amostra. Isso daqui vai ser igual a 0,021 vezes a concentração do meu padrão. Né? Então, eu posso dizer que a concentração da minha amostra é igual a 0,201 vezes a concentração do meu padrão, dividido por 0,292 menos 0,201. Só tenho que calcular a concentração do padrão, né? Porque você imagina o seguinte, o meu padrão tem uma concentração de 12,2 ppm, né? Mas eu coloquei 10 ml num balão de 50, né? Então você tem que então a gente tem que fazer eu tenho que calcular a concentração do meu padrão na solução. Sabe? Eu estou falando, eu tenho aqui um balão, eu coloquei 10 ml de um padrão concentrado, que tem concentração 12,2 ppm. E o volume foi completado para 50 ml. Então, você imagina que a concentração que eu vou ter aqui, ó, e esse valor aqui da concentração que foi adicionada, vai ser a concentração inicial, que é 12,2 ppm, vezes 10 ml, dividido por 50 ml. Corta ml com ml. Quanto que é 12,2 dividido por 5? Então, isso daqui é igual a 2,44. Então, a concentração do meu analito vai ser 0,201 vezes 2,44 ppm, dividido por 0,292 menos 0,201. Não se esqueça que aqui você tem que pôr o parênteses, tá? Você tem que colocar o parênteses aqui para fazer a subtração. Quanto que dá a concentração do meu analito? — 5,38. E vamos ver. A concentração verdadeira, né? Para achar a concentração verdadeira da minha amostra, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5, né? Lembra que eu peguei 10 ml da minha amostra e taquei num balão de 50 ml? Então, a concentração que eu determinar naquele balão vai ser 1/5 da minha concentração original. Eu peguei 10 ml, ó. O enunciado do exercício fala que aqui eu tenho a minha amostra, né? Eu taquei 10 ml da minha amostra num balão de 50 ml. Então, se eu achar uma concentração de 1 ppm, na verdade é 5 ppm a concentração da minha amostra. Eu diluí 10 num balão de 50. Então, a concentração verdadeira da minha amostra vai ser 5,38 vezes 5. Isso aqui vai dar quanto?
bem perto do valor que a gente determinou utilizando o gráfico de adição de padrão. Acho que eu não apaguei aqui, né? Então, você imagina que esses dois quadros aqui eu mostrei como fazer a concentração pelo método do ponto único. Tá? Eu mostrei como fazer através do método do ponto único. Então, agora, a gente vai para o exercício de número 18. Uma amostra de 10 gramas contendo um analito é transferida para um balão volumétrico de 250 ml e o volume é completado até o menisco. Então, você tem um balão de 250 ml e dentro desse balão você colocou uma massa de 10 gramas. Quando uma alíquota de 10 ml da solução resultante é diluída para 25 ml, é observado um sinal de 0,235. Então, ele está falando que ele pegou 10 ml dessa solução, passou para um balão de 25 ml e completou o volume até o menisco. Então, você imagina que o sinal analítico, né, da minha amostra, é 0,235. Aí ele falou que, na sequência, uma segunda porção de 10 ml da solução é misturada com 10 ml de um padrão 1 ppm do analito e diluído para 25 ml. Então, ele está falando que num segundo balão, é um balão também de 25 ml, da mesma forma que anteriormente, eu vou passar 10 ml da minha amostra para o balão, e agora, antes de eu completar o volume para 25 ml, eu vou colocar 10 ml, né, de uma solução com concentração 1 ppm. E o sinal analítico, né? Agora eu tenho a minha amostra mais o padrão, né? Imagina que o sinal analítico dessa amostra é 0,502. Calcule a percentagem do analito na amostra original. Então, você imagina que agora esse daqui é o exercício de número 18. Imagina que o exercício de número 18 ele pode ser resolvido da mesma forma alternativa do que a gente resolveu o exercício 17. A gente resolveu o exercício 17 por dois métodos distintos, né? A curva de adição de padrão e a adição de ponto único. Tá? Então, você imagina primeira coisa, vamos determinar a concentração do padrão. Então, a concentração do padrão que vai na amostra, né? Vou colocar aqui uma concentração pelinha, né? O padrão foi diluído, né? Então, vai ser a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume final da solução. Então, a concentração é 1 ppm, o volume que foi adicionado foi 10 ml, e o volume final foi 25 ml. Quanto que isso daqui dá? 10 dividido por 25.
Então, você tem aqui que a concentração do teu analito. Tem professor que já coloca aqui a concentração do analito vezes um fator de diluição, porque lembra que você pegou 10 ml da amostra, tacou num balão de 25 ml. Então, essa concentração que você está achando aqui é 2,5 vezes menor do que a verdadeira. Só que eu acho mais fácil, ao invés de eu pôr um 2,5 ali, você já tem isso em mente. Aí lá no final, quando a gente achar a concentração, a gente multiplica pelo fator de diluição, em vez de já colocar aqui. Mas eu poderia colocar também, né? Então você tem que uma solução do analito, uma concentração desconhecida, te dá um sinal analítico de 0,235. Essa mesma amostra de concentração desconhecida, mais uma concentração de padrão que foi adicionada e que você conhece, vai te dar um sinal de 0,502. Então, você pode dizer que 0,502 vezes a concentração da amostra é igual a 0,235 vezes a concentração da amostra mais a concentração do padrão que você adicionou. Então, você pode dizer que 0,502 menos 0,235 vezes a concentração da tua amostra é igual a 0,235 vezes a concentração do teu padrão. Então, você pode dizer que a concentração da tua amostra é igual a 0,235 vezes a concentração do teu padrão, né? Eu tinha um padrão de 1 ppm, eu coloquei 10 ml do padrão com 10 ml da amostra e completei o volume para 25 ml, né? Então, eu tenho o 0,235 vezes a concentração do meu padrão, que é 0,4 ppm. Isso daqui dividido por 0,502 menos 0,235. Quanto que isso dá? Aí você lembra que a amostra foi, ó, olha ali para esse primeiro quadro, você pegou 10 ml da amostra e colocou num balão de 25, né? Então lembra que a concentração verdadeira da amostra, eu posso colocar até um linha aqui para você entender que a concentração verdadeira é 0,352 ppm vezes 2,5. Você imagina que esse fator de diluição igual a 2,5 nada mais é do que os 25 ml dividido por 10 ml. Volume final dividido pelo volume da amostra. Quanto que isso daqui vai dar? Só que ele perguntou para mim qual que é a porcentagem, né? Então, eu tenho que achar a massa. Para achar a massa, é só fazer concentração vezes o volume. Eu não vou precisar usar a massa molecular, por quê? Porque ele está em gramas já, né? Quando a concentração está em gramas, né? Ah, é só fazer concentração vezes volume. Então, eu vou colocar 0,88 ppm, né? Que seria
0,88 ppm, seria miligramas por litro, vezes o volume do balão, que é 250 ml, então que é 0,25 ml. Quanto que isso daqui vai dar? Ó, 0,88 miligramas por litro, vezes 0,25 litros, corta litro com litro, você tem 0,22 miligramas. O próprio enunciado do exercício aqui, ó, ele te fala que a tua massa que foi colocada no balão era uma massa de 10 gramas. Então, para você achar a porcentagem, é só você fazer 0,22 miligramas vezes 100 dividido por 10.000 miligramas, né? 10 gramas são 10.000 miligramas. Eu posso cortar o M do miligrama com os M dos miligramas e os gramas. Aí eu corto 1, 2, 0, 1, 2 zeros. Eu tenho 0,22 dividido por 100. Então você imagina que isso daqui é igual a 2,2 vezes 10 a menos 3%. Então, o nosso último exercício da adição de padrão. Uma amostra de 50 ml contendo um analito dá um sinal de 11,5 unidades arbitrárias. Uma segunda alíquota de 50 ml da amostra é misturada com 1 ml de uma solução padrão de 10 ppm do analito e dá um sinal de 23,1. Qual é a concentração do analito na amostra original? Então, você pode imaginar que você tem uma amostra, 50 ml, ela te dá um sinal analítico, que é o sinal da amostra, de 11,5 unidades arbitrárias. Uma segunda alíquota de 50 ml, né? Então você imagina que aqui você tem uma outra amostra, que vai ter 50 ml. Aí você vem e adiciona um volume de padrão igual a 1 ml, onde a concentração desse padrão é de 10 ppm.
E o sinal analítico, então, da tua amostra mais o padrão, de acordo com o enunciado do exercício, é 23,1. Então, você imagina que nesse caso, né, tem um pequeno fator de diluição associada, porque a amostra original tem 50 ml, e a outra amostra que foi adicionada ao padrão, ela tem 51 ml. Mas você imagina que de 50 para 51 é muito pouca a diferença. Mas não tem importância, a gente pode pôr o fator de diluição, depois você pode calcular na tua casa sem levar em conta o F que eu vou pôr nesse exercício, né? Você vai ver que se você estivesse fazendo agora a prova, se você calculasse, levando em conta que o volume dessa solução aqui é 51, não 50 ml, você vê que a diferença é tão pequena que não é nem dá para descontar a nota de vocês por causa desse arredondamento que tu fez, né? Então, ó, você tem aqui que é a concentração do teu analito. Você tem aqui uma solução de concentração desconhecida que te dá um sinal de 11,5. E aqui você tem a mesma solução de concentração desconhecida, mais uma concentração do seu padrão. É só que tem um detalhe, né? Agora ela vai estar multiplicada por um fator de diluição, né, que é 50 dividido por 51, mais a concentração do seu padrão, que vai te dar uma resposta de 23,1. Se você for calcular a concentração do seu padrão, você vai falar que a concentração desse padrão, então, é 10 ppm, vezes 1 ml, dividido por 51 ml. Isso daqui vai dar quanto? Zero vírgula 0,196 ppm. Então, você vai ter, multiplicando em cruz, você vai ter 23,1 que multiplica a concentração da tua amostra. Isso daqui vai ser igual a 11,5, que te multiplica a concentração da tua amostra vezes F, menos a concentração, quer dizer, desculpa, mais a concentração do teu padrão. Então, você imagina que você tem 23,1 menos 11,5 vezes 50 dividido por 51. Isso daqui multiplicando a concentração do teu analito. E aqui você tem 11,5 e multiplica a concentração do teu padrão, que é 0,196 ppm. Pessoal, quanto que é o resultado aqui? Você pode fazer 11,5 vezes 50, divide por 51 e subtrai de 23,1. Pode pôr menos 23,1, vai dar negativo, eu sei que aqui é positivo. Aqui é 11,82 CX. Quanto que é 11,5 vezes 0,196? Então, você imagina que a concentração do teu analito
é 2,5 ppm dividido por 11,82. Isso aqui vai dar quanto? Então agora a gente tem o método do padrão interno. Você imagina que o método padrão interno, ele é utilizado quando? Quando a tua amostra, quando o teu método analítico está muito sujeito a variações. Então, por exemplo, na cromatografia gasosa, você imagina que uma coluna de cromatografia gasosa ela tem o volume de alguns microlitros, né? Você imagina que você tem uma coluna de cromatografia gasosa, ela é, no inglês você fala open tube, né? Se você for traduzir open tube para o português, vai ser tubo aberto, né? Se me falar num tubo aberto, eu já penso num cano de PVC, né? Só que esse open tube é um capilar de sílica fundida. Você imagina que dentro dele mal passa um fio de cabelo. Então, se você pegar uma coluna de cromatografia gasosa e cortar ela, você não, você não vai. Ela tem o diâmetro interno dessa coluna, ele é do tamanho de um fio de cabelo. Então, você imagina que o volume interno dessa coluna é de alguns microlitros. Você tem colunas de cromatografia gasosa que tem 300 metros de comprimento e ela vai ter meio ml de volume interno, 0,3 ml de volume interno, com mais de 300 metros. Então, o que que você faz? Você coloca a tua amostra aqui numa câmera quente, ela vaporiza. Aí o que que você faz? Você divide o fluxo de gás para o descarte para a coluna. Aí você pega um pouco desse fluxo de gás e direciona para a tua coluna. Em uma fração desse fluxo de gás, você direciona para o lixo. Então você imagina que é muito difícil você fazer uma injeção ao volume constante, você injetar sempre o mesmo volume de amostra na coluna em cromatografia gasosa, né? Então, isso daqui é uma fonte de erro experimental. Você imagina que o teu equipamento não consegue reproduzir a injeção. Então, se você mandar ele injetar 10 vezes a mesma amostra, você vai ter uma oscilação na tua área do pico. Você vai falar, mas se eu estou analisando 10 vezes a mesma amostra, meu sinal analítico devia ser igual às 10 vezes. Você vai falar, não vai ser igual às 10 vezes porque você tem essa oscilação. O equipamento não vai conseguir injetar exatamente o mesmo volume. Você tem uma outra técnica experimental, instrumental, que ela chama espectroscopia de emissão atômica. Então você imagina que você tem um capilar, é um spray, né? Quando vocês eram crianças já pegaram desodorante vazio, encheram de água e apertaram? Já fizeram isso quando era criança? Acho que vocês já viram o desodorante que não é aqueles que se aperta assim. Ele não fica num tubinho de metal, vocês já viram? Não tem importância. Você imagina que é um spray, tipo desodorante, né? Só que não é um spray tão bonitinho quanto o desodorante, porque ele é aquoso, né? Por isso que eu dei o exemplo daqueles desodorante antigo que ele era um tubinho, aí na ponta tinha um furinho da tampa, se apertava e espirrava por ali o desodorante, né? Enfim, você está pegando a tua amostra. Então, por exemplo, você quer determinar ferro na clara do ovo. Você vai dissolver a tua amostra orgânica, né? Tem todos os. Quando você quer analisar inorgânicos, é mais simples, né? Porque você pode destruir completamente a parte orgânica da amostra e o metal continua ali bonitinho.
Se você quiser analisar substâncias orgânicas, você já tem que tomar mais cuidado com o preparo da amostra, porque o teu preparo de amostra ele pode destruir o teu analito, né? Mas enfim, você tem aqui o teu analito. Você imagina que aqui você tem um reservatório. Aqui você tem um reservatório onde está a tua solução com o analito. Você vai pegar e espirrar isso daqui numa chama. Então aqui você vai ter uma chama. Você imagina que o metal, quando ele entrar em contato com essa chama, ele vai emitir luz. Aí essa luz aqui, tá? Você imagina que você tem um sisteminha aqui que é para pegar só a luz naquele comprimento de onda. Você imagina que cada elemento químico emite luz num comprimento de onda específico. Quem fez a química geral comigo, a gente não fez o teste de chama, né? Que é pegar uma solução de um metal, molhar uma haste com a solução desse metal e pôr no fogo e ver as diferentes cores que é gerada na chama, né? Mas enfim, aí você tem um seletor que vai pegar só a luz naquele comprimento de onda específica do metal. Isso daqui vai ser medido como um sinal analítico. Aí você pensa o seguinte, você está espirrando água numa chama. Você imagina o quê? Que a temperatura da chama vai variar, né? A chama está ali, você começa a espirrar água nela. A temperatura da chama vai variar. Se a temperatura da chama varia, você imagina que a emissão vai variar. Então é a mesma coisa. Você passa, eu quero determinar a emissão atômica do sódio numa água de coco. Aí você pega a água de coco, começa a passar na emissão atômica para ver a concentração de sódio. Aí toda vez que você passa, você tem um sinal analítico diferente. Aí você vai falar, professor, esse equipamento está estragado. Não, não está estragado. É que, de fato, nenhum equipamento consegue manter a chama constante. Você imagina que evoluiu muito, mas não dá para manter a chama constante. Você está espirrando água numa chama. Como que você não quer alterar a temperatura de uma chama espirrando água nela? Então, você usa um padrão interno. Tá? Esse é o exemplo mais simples que tem. Então, eu quero analisar. Eu tenho aqui minha aguinha de coco. Né? Eu quero determinar a concentração de sódio nessa água de coco. Aí eu começo a passar. Então, aqui eu tenho as replicatas, né? Então, aqui eu tenho as replicatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pego aqui e começo a medir o sinal analítico, a mesma amostra. Então, eu chego aqui, eu deveria estar todo feliz e esperar que a minha resposta fosse essa. Eu estou passando várias vezes a mesma amostra, era para eu ter a mesma resposta. Só que a temperatura da chama, ela aumenta e diminui. Então, quando a temperatura da chama aumenta, meu sinal analítico é maior. Quando ela esfria, meu sinal analítico é menor. Então, você imagina que eu acabo tendo uma coisa assim. A minha resposta varia por causa da temperatura da chama. Então, o que eu faço? Eu coloco em todas as amostras a mesma concentração de lítio. Todas elas eu coloco a mesma concentração de lítio. O sinal do lítio vai acontecer a mesma coisa com o sinal do lítio. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar. Aí você imagina que esse daqui é o sódio. E esse daqui é o lítio. Na verdade, ele vai ser maior, né? Então, você imagina que o sinal do lítio, que é o meu padrão interno, vai ter o mesmo comportamento que o sinal do sódio. Então, se ao invés de eu pegar e fazer um gráfico do sinal analítico do sódio em função da concentração, eu vou fazer a razão do sinal analítico do sódio pelo sinal analítico do lítio. Aí eu consigo eliminar essa variação do sistema. Tá? Então, ó, uma questão teórica que está na prova de vocês, né?
a questão teórica que vai cair na prova de vocês. Quando que eu devo utilizar adição de padrão e quando que eu devo utilizar padrão interno? A adição de padrão, ela só serve para você eliminar o efeito da matriz, né? Então lembra nos exercícios da aula passada, né? Quando você tem adição de padrão, você imagina que aqui eu tenho meu gráfico da adição de padrão, né? Então você imagina assim que aqui é a concentração do padrão que eu adicionei, aqui é meu sinal analítico, né? Então você imagina que eu tenho várias matrizes, né? Você imagina o seguinte, você imagina que essa daqui é a calibração externa, que eu peguei e preparei várias concentrações do meu analito em água deionizada. Ele tem esse coeficiente angular. Aí eu tenho outras matrizes diferentes, né? Então você imagina que, por exemplo, eu tenho essa daqui e eu tenho essa daqui. Essa daqui é numa, se bem que está muito parecido o coeficiente angular, né? Vamos pôr assim. Você imagina que essa daqui é a adição de padrão numa matriz A e essa daqui é a adição de padrão numa matriz B. Posso até usar o exemplo em que eu quero determinar a concentração de um açúcar em água de coco de caixinha. Eu quero determinar a concentração de um açúcar em água de coco. Eu posso falar que essa daqui é água de coco de caixinha e essa daqui é água de coco mesmo. E essa daqui é a calibração externa. Eu peguei e preparei em água deionizada. O que está acontecendo aqui? A matriz influencia a minha resposta. A matriz influencia a minha resposta. Então, se eu pegar, determinar a concentração do açúcar na água de coco, através da calibração externa, eu vou estar errando. Por quê? Porque os coeficientes angulares da adição de padrão e da calibração externa são diferentes. Por quê? Porque a matriz influencia na resposta que eu vou ter. Então, você imagina que a adição de padrão é para eliminar o efeito da matriz. E você imagina que o padrão interno é para manter constante o sinal analítico. Aí é quando eu tenho problema instrumental. Imagina que o meu instrumento ele não consegue me dar um sinal analítico constante, né? Um exemplo disso é a cromatografia gasosa, a injeção no modo split. Eu não consigo reproduzir as minhas injeções, eu não consigo injetar sempre a mesma quantidade de produto na coluna. Não consigo, por causa do problema operacional. Espectroscopia de emissão atômica. Espectroscopia de emissão atômica. Eu não consigo manter o meu sinal analítico constante, porque eu estou borrifando água na chama, a temperatura da chama vai variar. Então, então padrão interno é para manter o sinal analítico constante. Adição de padrão é para eliminar o efeito da matriz. Certo? Muito bem. Então, vamos para o primeiro exercício de padrão interno. Então, a gente tem aqui um padrão interno. A gente já vai aqui para os exercícios. Então, aqui a gente tem a fórmula. Aqui a gente tem a fórmula. Vou apagar tudo. Então, você imagina que você tem essa fórmula aqui, ó. Você tem a área do... Você tem o sinal analítico do teu analito.
você tem a concentração do teu analito. Isso daqui é igual a um fator de resposta, que é igual à resposta do teu padrão, dividido pela concentração do teu padrão. É assim que você usa o método da adição de padrão, certo? Então, a gente tem aqui o exercício de número 20. Presta atenção na resolução do exercício de número 20. Em um experimento preliminar, uma solução contendo 0,0837 molar do analito, né, que é X, e 0,066 molar do padrão interno, fornecem picos com áreas 423 e 2,347. Então, você imagina que a primeira coisa que a gente tem que determinar é o fator de resposta. Então, você imagina que o meu fator de resposta vai ser igual a AX dividido pela concentração de X, isso daqui multiplicado pela concentração do padrão, e dividido pela resposta do padrão. Então, você imagina que nesse exercício, ele falou que a concentração de X, nesse exercício ele falou que a concentração de X é 0,0837 molar. Ele está falando que a concentração padrão interno é 0,0666 molar. Ele está falando que a área do analito é igual a 423 e ele está falando que a área do padrão é igual a 347 do padrão interno. 347. Então, para eu achar o fator de resposta, é só eu substituir. Então, eu tenho o AX, que é igual a 423. Eu tenho a concentração do padrão, que é 0,0666 molar. Aqui eu tenho a resposta do analito, que é... Eu tenho a concentração do analito, que é 0,0837 molar. E aqui eu tenho a concentração eu tenho a resposta do padrão interno, que é 347. Você imagina que essa daqui é a resposta do padrão interno. Essa daqui é a concentração do analito. Essa daqui é a concentração do padrão interno. E esse daqui é a resposta do analito. Quanto que é o meu valor de F? Então, o valor de F é igual a 0,97. Aí ele está falando, para analisar a amostra desconhecida,
10 ml de uma solução 0,146 molar de S foram adicionados a 10 ml da amostra desconhecida e a mistura foi diluída a 25 ml em um balão volumétrico. Essa mistura forneceu um cromatograma visto na figura 1, onde os picos apresentaram área AX 553 e AS 588. Determine a concentração de X na amostra. Então você imagina, você já sabe aqui o valor de F, você já sabe aqui o valor de F. Você pegou e misturou 10 ml do analito. Aí você veio aqui e adicionou mais 10 ml do padrão interno. Isso aqui você fez num balãozinho para ter um volume final de 25 ml. O exercício está falando que a concentração do padrão interno a concentração do padrão interno era de 0,146 molar. Aí ele falou que essa mistura com o padrão interno e o analito me deu uma resposta para o analito de 553 e ela me deu uma resposta para o padrão interno de 582. Aí é que eu falei, fica a teu critério. Você imagina que eu peguei a minha amostra, misturei com 10 ml do padrão, eu completei para 25. Então você sabe que a concentração que eu determinei na minha amostra, ela é 2,5 vezes menor do que ela é na verdade. Você pode usar esse fator agora ou no final. Então a gente pode calcular a concentração da amostra agora, nessa mistura aqui, e no final a gente lembrar, não, mas foi 10 ml da amostra mais 10 ml do padrão interno para um volume final de 25, né? Então é o que eu falei, se vocês olharem livros que estão disponível na biblioteca virtual, eu não cheguei a olhar no YouTube, mas com certeza devem ter outras aulas igual essa no YouTube. Vai ver se vê outra aula de professor. Eu já vi vários, eu não vi aula no YouTube dessa disciplina, mas eu já vi blogs, sites, né? Então tem muito site que o cara coloca a concentração da amostra vezes o fator de diluição. Tem aulas que o cara não coloca o fator de diluição e no final ele calcula. Fica a critério de você. A gente pode até fazer dos dois jeitos, né, para vocês verem que dá exatamente a mesma coisa. Né? Então, eu tenho que deixar essa fórmula aqui em função de x. Então é simples, né? Eu passo esse para cá e esse para cá. Então eu vou ter que a concentração da minha amostra é igual a x, que multiplica a concentração do padrão, dividido por F, vezes o sinal analítico do padrão. Aí só tem um detalhezinho, que também o meu padrão foi diluído. Aí a concentração do padrão eu já tenho que levar em conta, né? Então você imagina que a concentração do meu padrão vai ser o quê? Vai ser a concentração inicial, 0,146 molar, vezes o volume que foi adicionado, dividido pelo volume final, que é 25 ml. Né? Você pode falar que a concentração do teu analito é igual a 0,146
vezes um fator de diluição. Esse fator de diluição é igual ao volume adicionado dividido pelo volume final. Fica a critério de vocês, né? Vai ser 10 dividido por 25. Então, qual que é a concentração do meu analito? Que eu vou colocar na fórmula. Zero um quatro seis vezes 10 dividido por 25. Ou simplesmente 0,146 dividido por 2,5. 0, então agora é só substituir na fórmula. Então a gente vai ter que a concentração do analito é igual a X, que é 553, vezes a concentração do padrão interno, que é 0,0584. Né? Aqui tem o molar. O valor de F que a gente calculou é 0,97. E a resposta do padrão interno foi 582. Quanto que isso daqui vai dar? Zero vírgula zero. Aí lembra do fator de diluição, né? Então você vai multiplicar esse resultado, né? Você vai multiplicar esse resultado pelo fator de diluição, né? Então você imagina que você tem 0, vamos colocar aqui x', que é a concentração verdadeira, né? Então você vai colocar que a concentração é 0,057 vezes o fator de diluição, que é 2,5. Isso aqui vai dar quanto? Perfeito. Então, eis aí o primeiro exercício da adição de padrão. Vamos fazer uns 10, 15 minutinhos de intervalo e a gente volta para a gente acabar com toda a matéria hoje. Eu acho que na última semana do semestre, né, que vai ser ali dia 27 é sábado, então vai ser até o dia 26. Acho que vocês vão ter todas as provas nessa semana, né? E pelo menos a minha vocês fazem antes do feriado. Aí vocês podem estudar para as outras provas durante o feriado. Então tá joia, pessoal. Voltamos daqui uns 10, 15 minutinhos.